Boa tarde, meu nome é Alexia Karpilovski, eu faço parte da equipe do Instituto Pipa, já tem 6 anos. Queria começar agradecendo muito a presença de vocês e, em especial, a presença aqui da mesa, também, mais especialmente ainda, ao Tony, ao Flávio, que vieram de São Paulo, assim como o Raul, que também veio de São Paulo, a Carla veio de Garibaldi, então temos convidados aqui que vieram para o Rio para estar com a gente aqui hoje, então uma obrigada especial para vocês. E eu vou começar apresentando oficialmente todo mundo. Bom, começando aqui pela Carla Marins. A Carla é desenhista industrial com trajetória profissional consolidada em instituições como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Teatro Municipal do Rio de Janeiro e Instituto Pipa, em eventos como Arte Rio, coordenadora de design do MAN Rio por mais de 2 décadas, responsável por design gráfico, mídias, mobiliário, sinalização e expografias de mostras do acervo de outras instituições nacionais e internacionais. E ela realiza também gestão em projetos ligados à arte. A Carla foi responsável pela expografia aqui da mostra do Instituto, fez todos os catálogos do Pipa desde o início, e foi muito importante nesse processo. Foi uma aula estar aqui com a Carla todos os dias na montagem, aprendi muito, então foi muito especial. Rubens Takamine é artista, pesquisador de imagens e de cheiros, professor e curador, doutorando em Comunicação e Cultura pela ECO-UFRJ e mestre em Poéticas Interdisciplinares pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Aborda temas relacionados a ecologias, impermanência e ciclicidade dos sistemas vitais, questionando o excepcionalismo humano nas bases do pensamento moderno ocidental. O Rubens é um curador que eu admiro muito e ele acompanhou desde o primeiro rascunho da exposição. Também foi uma pessoa que eu aprendi muito conversando, tanto sobre gestos curatoriais, mas também, enfim, sobre todo esse processo de construção de uma amostra. Então, obrigada mais uma vez. Agora vamos aqui para o Coletivo Coletores. Eles foram premiados na edição de 2022 do Pipa, formado em 2008 na periferia da Zona Leste da cidade de São Paulo, pelos artistas e pesquisadores Tony Batiste e Flávio Camargo. O Coletivo Coletores tem como proposta pensar as cidades como meio e suporte para suas ações, utilizando diferentes linguagens visuais e tecnológicas, discutindo temáticas ligadas a periferias globais, apagamentos históricos, culturais e o direito à cidade. Em sua pesquisa poética, o Coletivo Coletores realiza ações que buscam evidenciar a história e as estratégias de resistência das coletividades e movimentos culturais insurgentes, além de colaborar com espaços, coletivos e movimentos sociais periféricos ou historicamente marginalizados. O Coletores participou de diferentes projetos e exposições ligados à arte, tecnologia e cidade em diversas instituições. E na exposição aqui no Paço, eles participam com 3 serigrafias sobre tecido da série Bandanas. Então, muito obrigada também pela presença. Estamos aqui também com o Luiz Camilo Osório, que é decano do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio, professor associado 2 do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, pesquisador do CNPq, professor colaborador da Escola das Artes na Universidade Católica Portuguesa no Porto. Entre 2009 e 2015 foi curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em 2015 foi curador do Pavilhão Brasileiro na Bienal de Veneza e curador do Instituto Pipa entre 2016 e 2025. Realizou numerosas curadorias independentes e é autor de diversos livros, incluindo o mais recente, Gestos Curatoriais, do Chan e Malraux, que será lançado no dia 18 de novembro, próxima terça-feira. Então, o Camilo fez a mentoria do projeto aqui da exposição, junto com a Lucrécia Vinhais. Eu acompanho o trabalho do Camilo aqui no Pipa desde que eu entrei, então também foi uma honra poder aprender com você e ter essa mentoria. E foi muito especial também nesse processo de seleção das obras, foi uma aula, então obrigada também. E Raul Wildson. O Raul foi indicado ao Pipa no ano passado. Ele é artista visual e poeta autodidata, nascido em 1991, no Vale do Araguaia, território limite entre Goiás e Mato Grosso, região marcada pela violência do garimpo e do projeto de ocupação do Centro-Norte durante a ditadura militar. Sua obra parte da sua experiência vivida no sertão do Centro-Oeste, atravessado por uma herança familiar mestiça, marginalizada e profundamente conectada às contradições da história nacional. Raul investiga arquivos, documentos, objetos e símbolos da construção do imaginário latino-americano, tensionando narrativas oficiais e resgatando fragmentos de histórias silenciadas a partir dos traumas de sua família. O Raul está participando aqui da exposição com 2 trabalhos, Reflorestar Nossa Gente e Ato Institucional. Então, para começar, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de visitar a exposição, então vou fazer um resumo bem breve do que consiste, para poder contextualizar para a gente começar aqui a troca. Bem, a exposição é um recorte da coleção do Instituto Pipa. O nome é Poéticas do Ruído.
Então, é uma seleção de obras que parte do ruído como uma ferramenta, como algo que irrompe e que aciona o lembrar. Então, são obras que puxam muito a questão da memória e que pensam o ruído tanto no sentido narrativo, de pensar essas histórias que foram sobrepostas, que foram apagadas, mas também pensa o ruído no sentido gráfico. São obras que exploram colagem, estranhamentos de materiais. Tem essa questão do ruído como algo que irrompe nessa história única, né? História única cristalizada como um silêncio e o ruído criando essa polifonia, que é algo que se relaciona muito com o trabalho dos artistas que estão aqui hoje também. Então, para puxar as discussões, eu vou começar abordando a obra de vocês, né? Raul, Tony e Flávio. A produção de vocês tem muitos pontos em comum. E eu acho que um deles é uma relação muito forte entre passado e presente, pensando narrativas que foram justamente sobrepostas, apagadas, vocês criam, então, reescritas e novos imaginários. O Coletivo Coletores, por exemplo, com os videomappings, né, projetando essas narrativas apagadas em espaços históricos, sobrepondo tempos, né, interferindo sobre essa história cristalizada, e o Hall investigando símbolos nacionais, ausências e criando utopias do agora a partir desses resgates. Então, tanto o Coletivo quanto o Hall debatem também a questão do imaginário, formação de imaginários, símbolos, monumentos. E algo que o Camilo falou durante a visita guiada que a gente gravou na exposição foi esse entrelaçamento entre realidade, ficção, história e fabulação, para criar arquivos que não puderam ser criados de outra forma, por conta de toda a violência do apagamento ao longo da história do Brasil. Então, eu queria perguntar se vocês podiam falar um pouco sobre os trabalhos que estão expostos aqui na mostra e também sobre como vocês enxergam esse lugar da arte na criação de arquivos. Oi, tudo bem? Obrigado pela presença de todos. Primeiro, respondendo a uma das perguntas, eu acho que, na minha vida, na minha trajetória como artista, pensar a arte era algo muito distante, porque naquela formação de um Brasil que eu vivia, a arte era quase uma utopia por si só. Então, ao mesmo tempo, ela era também o extremo oposto daquilo que eu vivia. Então, pensar a violência que eu vivia imerso e a arte como o oposto me levou para a arte porque eu queria ser diferente de tudo aquilo que eu vivia. E na medida em que eu traço esse caminho, tudo à minha volta vira um tipo de arquivo, porque eu percebo que as histórias familiares que eram ouvidas nas frestas da porta, sabe? Aqueles ruídos de memórias silenciadas pela própria família, de alguma forma também poderia ser arquivo de uma história que está sendo escondida. E na medida que eu começo a descobrir a origem dessas histórias, eu percebo que essa também é a história de um Brasil, e tudo isso fazia parte de um projeto, né? O projeto de um Brasil. Então, como Aragarças, que é o lugar onde eu venho, que é divisa com Mato Grosso, antes mesmo da criação de Brasília, já existia no coração do Brasil um aeroporto, com um hospital, com toda uma infraestrutura, e essa base foi criada com uma intenção de invadir o centro-norte do país e, posteriormente, o que seria, né, também a devastação de grande parte da Amazônia naquele período. E, junto com isso, chega a história da minha família, porque aquele lugar começa a ser ocupado por diversas famílias que vêm com o objetivo de criar uma vida e precisam lidar com a violência daquele espaço, né? Então, nessa investigação entre o que era a minha vida e o que era o arquivo da história do Brasil, eu percebi muitas conexões entre a própria ditadura que começa no país posteriormente, mas que existe lá em Aragarças uma tentativa de golpe, que poucas pessoas conhecem esse episódio, mas se chama Revolta de Aragarças. Foi quando, 5 anos antes do golpe de 64, algumas pessoas tentam dar o golpe, sequestram um avião, e esse episódio acaba sendo abafado pela própria história, e inclusive na história da minha cidade. Era uma coisa que as pessoas não falavam, assim, tipo, na escola, era uma coisa meio... quase que um mito, assim, tipo, não, isso não aconteceu aqui. Então, eu acho que tudo para mim começa com essa visão, sabe? O primeiro o arquivo e depois o pensamento artístico para tentar transformar essa realidade através de uma visão que me transportasse daquela realidade. E acho que os trabalhos que estão na exposição, primeiramente o Reflorestar Nossa Gente, ele mergulha nessa ideia de, através do arquivo, eu uso muitas fotografias da história do Brasil, só que eu junto fragmentos delas, criando uma nova imagem. É como se eu recortasse essa história e fragmentasse ela em tempos distintos e criasse uma utopia de um futuro. Então eu crio a cena de um futuro que ainda não existe, baseado nesses vestígios do passado. Já na outra série, que ela é feita sobre borrachas escolares, chamada Anistia da Memória, eu uso
o material, né, esse material escolar tão comum na vida de todo mundo, e que é feito de borracha, que também tem total relação com a criação do território de onde eu venho e também, posteriormente, das seringas e a invasão da Amazônia. Uso como suporte de fotografias. E essa é uma série muito importante para mim, porque é um dos trabalhos mais recentes que se iniciou justamente indo para manifestações e criando os meus próprios arquivos. Então, eu começo a fotografar pelo menos 4 manifestações da extrema-direita no Brasil e eu registro tudo. Tudo. Quando eu estou ali imerso naquele lugar, fantasiado, porque ninguém poderia descobrir que eu não pertencia àquele espectro político, tudo passa a ser um tipo de arquivo para mim. Então, eu começo a gravar o que eles estão cantando, que oração eles fazem, os gestos de orações, e tudo vira registro. E eu junto esses registros com registros da história de um Brasil do passado. Confrontando esses Brasis, um arquivo do passado e um arquivo feito agora, essas fotografias são reveladas sobre as borrachas. Então, acho que a potência de poder ressignificar nesse lugar da memória é, de fato, disputar esse lugar da memória. Não achar que está ganho, né? Poder produzir novas memórias a cada momento. Espero que tenha respondido. Primeiramente, também gostaríamos de agradecer o convite e também a presença de todas, todos e todos. Eu sou o Tony, do Coletivo Coletores, e para nós é sempre uma honra poder ter a oportunidade de ter essas trocas. Para nós, como artistas, a gente entende que a nossa produção ela se estende, ela dialoga com as formações, com os bate-papos, tudo isso faz parte da nossa produção poética. A gente não costuma separar aquilo que está dentro da galeria, aquilo que está dentro do museu, aquilo que está na rua ou no ambiente de formação. Então, para nós, estar aqui tendo essa troca, já primeiramente é parte desse processo de discussão e de construção de memória. E para nós é um lugar muito raro e muito caro pensar essa discussão da memória, porque primeiramente, vindo de uma realidade periférica, eu como um homem negro, uma das principais questões que a gente trouxe como base lá atrás, quando o Coletores começou há 17 anos, era que a história ela já tinha sido sequestrada, né? Walter Benjamin já falava muito sobre isso, de que a história é sempre contada do ponto de vista dos vencedores. O haitiano Trujillo já fala muito sobre isso no livro Silenciando o Passado, com as revoluções do Haiti, que foram muito importantes, e essas revoluções negras elas simplesmente são apagadas da história, e que são revoluções que vão inspirar as revoluções, por exemplo, na Bahia, revolta dos Malês ou revolta dos Alfaiates e tal. Então, para mim e para o Flávio, muita discussão do nosso trabalho, quando a gente fala de memória, é porque a memória é aquilo que nos sobrou. E aí, a partir dela, a partir desses escombros da história, é onde a gente começa a pensar a nossa produção, né? De um lado, de uma forma poética e técnica, pensando a projeção, essa ideia de iluminar essas histórias apagadas. Então a gente faz de fato essa tradução de uma história que foi apagada, e aí a gente usa a arquitetura e usa a cidade como esse palco para essa ação. Então a gente ativa esses territórios, mas ao mesmo tempo a gente produz documentos, né? Então esses documentos eles viram foto, eles viram vídeo, e o próprio videomapping, né? É muito doido porque quando você traz essa ideia da poética do ruído, para nós é muito interessante, porque as instituições no Brasil, que normalmente acabam sendo a base daquilo que legitima o trabalho para depois o mercado entender e falar, eu quero comprar isso, ou isso me é interessante, vem de um lugar de entendimento dessa produção, e que ela ainda é ruidosa, né? Porque, por exemplo, no nosso caso, a gente vai ser junto da Vitória Cribb, né, dos pioneiros do Prêmio Pipa, por exemplo, a ganhar um prêmio vindo da arte e tecnologia, que durante muito tempo o mercado de arte separa, né? Então você tem a arte urbana de um lado, você tem a arquitetura do outro lado, né, a arte popular, os grandes mestres do outro lado, a arte contemporânea e moderna ali meio que próximo, né, e a cyberarte como ainda um ET, né, que ainda é meio difícil de se entender, né? Poucas instituições têm feito esse olhar, né? Então a gente já entende muito isso. No nosso caso, a gente abarca o ruído como parte desse processo, porque é a partir desse estranhamento que a gente consegue pensar um lugar diferente, porque o exercício nosso de pensar a memória e de fazer esse resgate do passado é muito também a partir de uma metodologia que é uma metodologia coletiva que nós herdamos, que no nosso caso a gente parte muito de uma metodologia que é iorubá e que vai influenciar os terreiros, os quintais,
depois as posses, crews e outras manifestações, como os coletivos culturais no nosso tempo, e que é uma manifestação que ela vai fazer essa discussão com o seu passado que está presente na cidade, como, por exemplo, eu posso pegar uma iconografia que é o Sankofa, né, que está presente, por exemplo, nas arquiteturas, nos portões. Você pode ir no bairro do Bexiga, em São Paulo, que, por exemplo, é um bairro hoje lido como um bairro italiano, mas que era um bairro negro. Ou você pode ir no Louvre, e você vai ver nos gradis do Louvre o Sankofa, né? Para quem não sabe, o Sankofa é uma simbologia adinkra, né, que faz parte de um conjunto gráfico filosófico, de um sistema de comunicação. E o que o Sankofa faz, ele tem uma tradução literal que quer dizer volte e pegue, mas ele tem uma tradução filosófica que eu e o Flávio a gente faz muito dentro da nossa produção, que é: no presente você não consegue se organizar para o futuro sem você fazer as pazes com o seu passado, né? Então, quando a gente tem a nossa história sequestrada e a nossa história negada, então, os trabalhos que a gente tem feito ao longo desses 17 anos é parte desse processo de ativação. E isso pode estar diretamente num território, numa favela, pode estar diretamente na Torre do Relógio do Museu da Língua Portuguesa, na fachada do Museu Afro, como fizemos aqui quando ganhamos o Prêmio Pipa. Ativamos a história desse prédio, né, porque aqui é lido hoje como o Paço Imperial, né, mas antes de ser o Paço Imperial, era aqui o mercado de escravizados. Antes do Valongo, era aqui onde os escravizados desembarcavam, né? Inclusive lá embaixo, onde tem a exposição, era onde os escravizados ficavam. E essa história foi apagada. Então, assim, a gente já está discutindo isso dentro da própria produção. E aí eu acho que o Flávio pode falar um pouco de como isso se encaixa especificamente no tríptico que está lá embaixo, né? Bom, boa tarde. Primeiramente, gostaria também de agradecer pelo convite. É muito bom retornar aqui depois desse tempo, né? Ver ali o trabalho exposto e rever o prédio, também rever toda a questão, né? A gente passou um tempo aqui numa produção bem intensa, vivenciamos bastante, né, os arredores, né? Fizemos uma exploração, uma performance que era com um LED truck, que era um caminhão de LED com uma frase que rodava pelo entorno, e uma videoprojeção que depois virou parte da exposição também. Porque acho que um pouco parte do processo do Coletores é de sempre que abre uma exposição ou que faz parte de alguma atividade, tentar explorar ao máximo esse dentro e fora dos lugares, né? Essa relação da rua com o espaço e ao mesmo tempo chamando um pouco para esse diálogo, essa confluência de territórios, né? Que o que é esse espaço de exposição, mas é onde ele está também, né? Onde ele está afirmado. Nessa série que a gente, então, ela faz parte da nossa exposição, né, que a gente realizou aqui, a série Bandanas. Ela é uma série bastante grande, de lá para cá ela cresceu bastante, hoje ela tem mais ou menos 30 componentes, né? Então aqui a gente traz 3. Essa série ela trata principalmente da questão dos desequilíbrios. Então ela parte de uma ideia de uma serigrafia feita em poliéster, né? Mas a gente usa, obviamente, outros tipos de impressão, bordado, pressão a quente, pressão a partir de carimbos, ou seja, as formas de se gerar as bandanas são múltiplas. E elas também fazem parte da nossa produção digital, que é justamente... Elas também podem fazer parte, por exemplo, de um mapping, onde elas também vão vestir um prédio, onde elas vão cobrir uma construção, mostrando um pouco dessa versatilidade desse material. As bandanas, historicamente, nascem primeiramente ali na Índia, depois vão dali circular por África e depois as Américas. Então elas são, ao mesmo tempo que elas são partes da vestimenta, partes de uma indumentária, elas também são objetos de resistência, elas demarcam muito um significado para quem usa, né? Elas podem cobrir o rosto, elas podem cobrir a cabeça, elas podem acenar, elas podem fazer vezes de uma bandeira, elas podem enxugar o suor, as lágrimas, ou seja, elas têm uma simbologia com a relação das resistências de povos originários, mas também da resistência de povos contemporâneos, né, que estão a todo tempo significando a sua forma de vestir, a sua forma de andar, a sua forma de falar, mas simbolicamente. E ali a gente então traz esses símbolos que são os desequilíbrios, que em uma delas a gente tem uma flecha e uma bala, né, numa luta ali, quase que numa luta congelada no tempo, em que a gente nota esse desequilíbrio, né, de um poder
muito maior, bélico, muito maior, e um poder que, na verdade, é de uma resistência muito mais interessante e intrincada, né? Porque ela resiste ainda que não tendo o mesmo poder da bala, então ela vai sendo permeada por signos ao seu redor. Numa outra, a gente tem um embate entre a ideia da vigilância. No momento em que a gente pega, que já é um ícone da câmera de vigilância, né? Mas hoje a câmera de vigilância se tornou uma outra coisa, né? Ela está em todos os lugares, de todas as formas possíveis, não mais só naquela forma. E é uma relação dela justamente com os coquetéis Molotov, né? Então essa relação de, ao mesmo tempo que você está sendo vigiado, você também pode ser né? Esse objeto de vigia também pode ser alvo, né? De um ataque ou de uma resistência. E numa outra a gente traz a ideia dos gradis e dos alvos, né? Essa ideia da cidade também que está permeada pelos gradis, permeada pelas grades, pelos alambrados, mas ao mesmo tempo também que traz a relação de alvos, ou seja, da cidade, do muro, da apropriação como um alvo, né? Então, de repente as ocupações, né, podem ser alvos, né, de se quebrar esses gradis, mas fora desses gradis também a gente pode ter alvos nas pessoas, ou seja, elas tratam dessa simbologia que ao mesmo tempo é isso, elas trazem esses ruídos, né, que ao mesmo tempo a gente não consegue meio que hoje, ainda mais no momento que a gente está hoje político, a gente também começa a pensar em que lugar eles estão, em que forma de resistência eles estão, será que eles estão de um lado, será que eles estão do outro, será que é uma questão, a gente vê, por exemplo, uma apropriação da extrema-direita por signos de resistência também, que no passado eram signos da própria esquerda e da própria resistência da esquerda, ou seja, elas permeiam esses ruídos, elas trazem essa história que vai um pouco passando do nosso passado, mas que permeia ainda o nosso processo contemporâneo. Bom, fiquei pensando da gente fazer uma troca um pouco mais fluida, né? Da gente poder também fazer essa polifonia. Acho que para começar seria bacana também ouvir um pouco da Carla nesse processo da tipografia, da construção da exposição. Olá, tudo bom? Então, gente, a montagem das exposições do Pipa eu faço desde a primeira. É um prazer para mim ter participado disso desde o início e ser testemunha do como o prêmio e o Instituto foram se transformando ao longo do tempo. Antes de falar sobre a Poéticas do Ruído, gostaria de citar um segmento de um texto que tem no catálogo desse ano, que se junta muito com a fala que o Tony falou. Leonardo Bora, um dos premiados desse ano, usa uma frase num dos textos dele, que é um ditado iorubá que diz que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele jogou hoje. E isso a gente vê o Pipa fazendo quando ele traz para o lugar institucional, o lugar que sacraliza e oficializa a arte, manifestações que antes podiam ser consideradas periféricas. E como o trabalho que você falou, como o trabalho do Leonardo Bora e do Gabriel sobre o Carnaval que está aqui esse ano. Então o Pipa ele tem esse olhar mesmo e acho isso muito importante. Às vezes pode parecer óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, sabe? Isso é importante ser dito. E, enfim, queria agradecer a presença de todos vocês. É um prazer estar aqui com o Camilo, com vocês todos. Camilo foi meu chefe muitos anos, muitas brigas. E foi a primeira vez que o Pipa montou uma exposição com seu acervo que não foi com o seu curador. É muita generosidade do Camilo isso ter acontecido, porque ele atuou com uma mentoria para uma pessoa que é muito jovem. E é um prazer para mim trabalhar com uma curadoria de um acervo que eu conheço muito bem, que eu vi ser formado desde o início, mas que veio agora de uma outra mente, de uma mente jovem. E a gente não pode achar que a mente... Sabe, a mente jovem não é que ela não tenha seriedade e competência, ela não tem uma maturidade que a mente do Camilo tem. Então, às vezes, a gente nota aquela coisa mais afoita, que é o que os jovens querem tudo ao mesmo tempo. A exposição Poéticas do Ruído tem um pouco disso. Ela é populosa, ela é ruidosa. E foi a primeira vez que a gente montou uma exposição em que as novas aquisições não eram a pauta. Ainda que todo o acervo tenha um perfil, e nas montagens das exposições do Pipa todos os anos, esse perfil era visto nas exposições das aquisições. A Alexia trouxe um olhar diferente, que também incluiu novas aquisições e também buscou peças que já estavam lá dentro. E aí ela fez aquela costura gráfica e ruidosa que a gente teve muito prazer em trabalhar juntos. Para mim foi muito bom, ainda que a Alexia diga que eu ensinei bastante para ela, mas eu acho que as pessoas jovens é que ensinam a gente que é mais velho, Camilo.
entendeu? E é isso, foi um prazer, Alexia. E para mim, para uma grande honra estar aqui conversando com vocês. E, enfim, vida longa ao Pipa, 16 anos, que venham mais 16. Oi, oi. Bom, também agradeço o convite. Eu também fiquei até emocionado, porque... Isso é emocionante, meu filho. Porque realmente eu fico pensando até, bom, puxando seu gancho, né? Essa dimensão do passar o bastão, passar o conhecimento, que é algo que agora, né, como professor, doutorando, eu vejo muito nessa relação na academia, mas em outras esferas eu fico pensando como romper as hierarquias, né? Mas de modo respeitoso, de modo que esse bastão, né, seja passado com a chama sempre acesa. E isso que você falou foi muito importante, porque estava lembrando das nossas trocas, né, Alexia? Como foi muito importante a gente entender juntas nossas experiências, né? Porque somos jovens ainda na curadoria, e o que é fazer curadoria hoje, né? Pensando que também a curadoria, como entendemos hoje, daí Camilo me corrija, né? É ainda muito recente, né, o entendimento que a gente tem das curadorias em arte contemporânea, pensando, né, tantas questões estão vindo à tona, mas precisamente esse rompimento de hierarquias que é muito fundamental, pensando também os movimentos sociais e tudo que venha ruminando, né, para que isso aconteça, para que outros artistas com diferentes temáticas que por vezes foram temáticas soterradas ou então não lembradas, né, pela história. E eu acho que isso foi muito positivo nessa exposição, porque pensar em ruído como um fenômeno acústico, né, como que ele ultrapassa e pode se tornar também metáfora e outras atribuições para pensar uma visualidade e outras formas de entendimento, de percepção. E eu acho que isso que Carla pontua, né, que é uma exposição, sim, ruidosa, mas de que ponto essa fricção, né, ela é importante, ela é também altamente política, né? Em que momentos a gente é proposital, exatamente, proposital. Eu já vi muitas críticas, né, sobre exposições são muito povoadas, ou então são muito, né, histriônicas, mas de que modo também, quando a gente coloca essas narrativas todas, né, juntas, em polifonia, né, quase uma torre de Babel, de fato, de que forma isso não vem a ruir e tornar visível, né, narrativas que por muito tempo foram negligenciadas, e vindo assim com essa força, com essa abundância, com essa coletividade, como elas ganham, né, como elas reverberam. E fico pensando, né, de que modo também essa exposição ela cria sementes que com o passar do tempo elas vão reverberando em cada um desses artistas, né? E acho que o Pipa, concordo com você, eu acompanho o Pipa já há algum tempo e tem essa função de ser uma instituição que legitima e, ao mesmo tempo, cria esses outros caminhos possíveis. E eu gostaria de fazer mais, assim, esse comentário, mas, sobretudo, fazer perguntas, né? Como vocês, né, aí eu jogo para curadoria, né, pensam o trabalho com acervos, né? É uma exposição que trabalhou muito com o acervo de uma coleção, e aí eu fico muito curioso para saber como que a função curador ela lida, né, com esse trabalho, pensando até mesmo em alguns termos que você coloca, Alexia, como a fabulação, ou mesmo a fabulação crítica, que alguns autores, como a Saidiya Hartman, têm trabalhado sobre rever esse passado, mas com outro olhar, criando esses espectros que foram muitas vezes invisibilizados. E aí jogo para vocês e talvez os artistas que quiserem comentar também sobre isso. Eu acho que vai ser muito interessante ouvir o Camilo sobre isso, porque ele trabalha com essa coleção já tem muitos anos, assim, então é uma experiência muito extensa com essa coleção especificamente. E, bom, gostaria de ouvir ele e depois vou falar sobre a minha experiência nova, né? Porque, assim, eu acompanho essa coleção também de outro lugar, né? Eu faço parte da equipe do Pipa desde 2019, entrei como estagiária, então eu já tenho esse contato com a coleção há muito tempo. Esse foi o primeiro contato de uma outra forma. Aí queria ouvir o Camilo, depois eu jogo um pouco como é que foi esse novo contato para mim também. Bom, obrigado, Alexia. É um prazer estar aqui com essa mesa de parceiros, de amigos, de interlocutores de várias gerações e de vários momentos, né? Em relação a essa história do Pipa, né, porque eu acho que o Pipa tem, digamos assim, duas frentes, né, que se complementam, né? A frente do prêmio, que é
iniciada lá em 2010, né, na primeira exposição lá no MAM, quando eu estava no MAM, eu e Carla também. E ali a coleção era basicamente, né, a obra do artista vencedor, que era só um na altura, que vinha para a coleção do Pipa, e sem uma, digamos, uma pretensão institucional. Na minha saída do MAM, em 2015, que o Roberto e Lucrécia me chamam para vir para a curadoria do Instituto. O prêmio se desdobra, continua, né? Formulação inicial do prêmio, eu como curador do MAM participei, porque era um prêmio ligado, uma parceria MAM-Instituto Pipa, e depois ela se desloca fisicamente, né, do MAM a partir, né, de 2016 e passa por uma série de mudanças no formato do prêmio e também a opção por constituir essa coleção. E eu acho que é interessante dizer que é um momento também ali, a partir de 2015, mas isso acho que talvez possa remontar um pouquinho antes, de uma certa uma transformação bem radical da cena artística brasileira, que começa a incorporar múltiplas narrativas, múltiplos corpos, múltiplas subjetivações que tradicionalmente ficaram, né, à margem e excluídas, né? E entrando sempre de uma maneira mais tímida, e eu acho que a partir do começo da segunda década, 2010, 11, isso toma um certo protagonismo, né, vai para a cena de uma maneira muito efetiva e politicamente, né, relevante. Eu acho que é sempre bom a gente situar essas coisas politicamente. Eu acho que a cena artística brasileira reverbera muito da mudança da cena da política cultural brasileira desde, né, do Ministério do Gil, né? Os pontos de cultura, eu acho que são um momento ali, a partir de 2003, para promover esse espaço de criação, não apenas de representação do outro, mas de criação a partir do outro, dessas vozes, desses corpos que ficaram constantemente invisibilizados e sem protagonismo, sendo lugar da representação, né, sempre pela voz hegemônica, e ali, a partir dali, isso arromba, né? Isso vinha já de uma maneira mais tímida, mas a partir dali isso ganha, né, robustez e musculatura. E aí eu acho que o Prêmio Pipa, ele, para começar efetivamente a reverberar isso, né, ele também vai mudando um pouco o seu formato. Eu acho que o ponto fundamental aí, que vai se dar só em 2020, mas que já vinha acontecendo com um determinado momento, ao privilégio da exposição dos 4 finalistas, uma redistribuição do valor do artista vencedor, e depois da constituição dos 4 premiados, propriamente dito, que aí justamente dá para se olhar para essa polifonia inerente à produção da arte brasileira, em que os termos de comparação não podem ser únicos, né? Então, é muito difícil comparar, por exemplo, o trabalho da Flávia com o trabalho do Coletivo Coletores ou do Haddad e Bora, esse universo do carnaval, o universo da pintura. É óbvio que tem pontos de interseção, é possível estabelecer momentos, né, de tradutibilidade entre o trabalho e outro, mas são poéticas que pertencem a universos históricos muito distintos e termos de construção de linguagem muito distintas, com referências e com urgências também diferentes. Então, poder premiar 4 e não dizer que só um e, portanto, aquele seria o premiado, eu acho que deu um fôlego interessante para o prêmio, e a coleção, eu acho que reverbera isso também, né? A coleção começa a olhar esse universo, porque esse é o ponto de pertencimento à coleção do Pipa, ter sido indicado, né, ao prêmio. Há que se criar critérios para se formar uma coleção, e esse foi o critério imperativo inicial, olhar para uma geração e olhar para essa geração relacionada ao Prêmio Pipa, né? Então, tem que ter sido indicado. Isso significa um universo enorme de, sei lá, 600, 700 já, né? Enfim, são muitos artistas indicados. Mas é evidente que a coleção não quer ser enciclopédica, tem que fazer as suas opções, mas é sempre esse esforço de olhar de uma maneira ampliada, generosa. E eu acho que o grande barato das curadorias aí é estabelecer elos possíveis, links possíveis a partir de um determinado olhar, né? Porque eu acho que tem uma produção visual
como eu disse, né, que vêm de lugares muito distintos, né, produzindo sinais e endereçamentos públicos também distintos. Cabe, eu acho que as curadorias tentar reunir e pensar a partir de uma, vamos chamar assim, proposta conceitual, né? Poéticas do ruído é uma proposta conceitual, como pensar o ruído e não a transparência, como pensar o ruído e não, né, a harmonia, que elementos estão inseridos aí, como que o trabalho na rua, o trabalho na tela, né, com pintura, que tipo de ruídos se produzem aí dentro desses universos distintos, mas que são ruídos que podem ser comparáveis, que constroem, né, uma sinfonia, às vezes dissonante, né, mas que apontam para o que está se produzindo de sonoridade no contemporâneo, né? E essa sonoridade, eu acho que ela é ruidosa, porque nós somos plurais, né, e somos muitos. Então, é trabalhar essas diferenças e dar a elas um sentido. Acho que esse é o grande barato das curadorias hoje. Isso me lembrou uma questão que, durante a montagem, teve um momento que a gente conversou sobre isso, né? O Camilo olhou e pensou assim, será que dentro desse ruído está harmônico? E a gente sentiu que sim, estava harmônico no ruído, né? E aí eu queria jogar uma pergunta para o coletivo e para o Raul, ao mesmo tempo que eu vou responder o Rubens, então vai ser uma coisa junta. Então, né, um dos pontos assim da exposição também é pensar a escrita de forma expandida. Então, pensar também as obras como escritas, né? Foi interessante olhar para essa coleção que eu já conheço, que eu acompanho anualmente ela crescendo e mudando, e tentar encontrar esses elos, como o Camilo falou, né? Eu acho que uma das coisas muito fortes que eu pensei nesse processo de trabalhar, né, com um acervo, porque o Rubens, né, ele faz muitas exposições que, pelo que a gente conversou, você pensa no conceito e você vai procurando as obras, né? E no meu caso, trabalhando com acervo, o universo de obras está lá e aí eu vou fazer um recorte a partir disso. Mas é um universo tão enorme, no sentido de polifonia mesmo, que tinham muitas possibilidades ali. Então, óbvio que também tem limitações do tipo, o que foi exposto recentemente, que a gente também não vai repetir, mas nesse processo de montar esses elos, eu acho que foi muito interessante pensar esse lugar da escrita. Então, pensar essa polifonia, essas narrativas e tentar expandir a noção de escrita, que é uma coisa que eu vejo muito no trabalho de vocês. O Coletores, né, o coletivo Coletores, é como se a cidade fosse um texto que vocês estão editando, né? Vocês estão pegando os monumentos e falando assim, isso aqui é uma história, isso aqui é uma narrativa, a gente vai editar isso aqui, isso vai virar outro texto. Que nem se fizeram com Borba Gato, por exemplo. E o Raul, né, é muito interessante porque você pega textos e você escreve sobre os textos, criando imagens que também são textos, porque é com datilografia. Então, assim, eu acho incrível que são camadas e camadas de texto e de reescrita. E eu estava mostrando hoje a exposição para o meu irmão, e aí eu perguntei para ele, do que você acha que são feitas essas imagens aqui no trabalho do Raul? Aí ele ficou pensando, falou várias coisas, eu falei, não, isso aí é tecla por tecla, datilografia, e todo mundo fica encantado quando sabe disso, porque é um trabalho, assim... Então, eu queria muito ouvir de vocês esse lugar da escrita no trabalho de vocês, porque muitas vezes eu acho que as pessoas também veem as obras de arte pelo aspecto visual, mas são escritas, né? É tudo escrita. Então, não me deixe esquecer essa pergunta, porque eu quero fazer um comentário à fala do Camilo, e também à sua. Às vezes a gente não tem noção como algumas instituições ou ações de curadoria e de pensar arte reverberam a milhares de quilômetros. Porque na minha terra não tem curso de artes, né? Tipo, o curso mais perto está a 700 quilômetros. Então, eu queria ser artista, queria pensar arte, mas não tinha como fazer isso. Os cursos eram pagos, eu não tinha dinheiro. Foi quando eu conheci o Pipa, uns 8 anos atrás, talvez. Então, ter acesso ao que o Pipa fazia, aos textos, a forma que os artistas eram selecionados, e me pensou, nossa, quero fazer isso também. Quero pensar arte dessa forma também. Porque eu acho que quando você descobre que é possível, você cria mais coragem e força para tentar realizar aquilo que está na sua cabeça. E a minha visão de arte é uma visão muito limitada ao que o ensino básico te promete, né? Que é 1 hora de aula de artes na semana. Então, eu me lembro que realmente foi um divisor de águas na minha vida, conhecer o Pipa, e tanto que eu vou contar o que eu nunca contei para ninguém. Na época, eu criei uma pastinha no computador, assim, Pipa, Hal Wilson, pensando que um dia quero estar com essa galera também.
Então, para mim, é uma felicidade imensa ter esses trabalhos no acervo e, para mim, mostram como, de fato, a arte, a curadoria podem nos motivar e mudar o mundo à nossa volta. E falando sobre texto, né, como não tinha nenhum curso de arte na minha cidade, eu acabei caindo em letras. E a literatura foi essa porta de entrada para o meu pensar artístico. Tanto que hoje eu sou influenciado por diversos autores mais do que por artistas visuais. E esse desejo de escrever, de poesia, e eu pensava que eu seria escritor, fez a palavra ser muito presente dentro da minha pesquisa. E hoje, de fato, a palavra é quase que, né, a pincelada dessa série que se chama Utopia Original. Então, eu escolhi fazer essa série com a máquina de escrever porque eu queria que a máquina de escrever, além de ser objeto do fazer artístico, fosse também um objeto simbólico de reescrever essa história. É como se eu estivesse escrevendo o passado para reescrever um futuro possível. Então, existe também um exercício de memória e esquecimento na prática do trabalho, porque na medida que eu produzo uma camada de palavras, de textos, de frases, eu sou obrigado a apagar ela com uma nova camada para que eu consiga criar a imagem. Então, existe ali uma sobreposição de memória e esquecimento, memória e esquecimento. E isso vai se tornando um tipo de ruído e a imagem vai se criando disso, né? Dessa presença e dessa ausência da palavra. De uma forma que o confronto entre elas vai criando essa proposição do que é a imagem, né, fotográfica do que se revela. É curioso porque você literalmente cria corpos a partir de palavras, né? A partir de letras. Então, essa materialização é uma escrita que se dá em muitos sentidos, né? O visual e o verbal ali também, né? Isso, e outro detalhe é que o suporte também, eu poderia fazer talvez um suporte um pouco mais resistente ao tempo. Mas eu escolho fazer sobre o papel porque é um símbolo de documento, né? É como se cada trabalho dessa série também fosse um arquivo em papel. Então, além de utilizar o papel, eu também utilizo alguns fragmentos de livros, né, que seriam livros perdidos, e uso livros específicos da pesquisa, especialmente o do Darcy Ribeiro, Utopia Selvagem, e outros livros que propõem, naquela época, quando foram escritos, né, pensar o Brasil, e a gente nunca pode deixar de pensar o futuro, né? Por isso essa reescrita sobre essas memórias. Queria falar sobre uma coisa que você citou aí, que eu acho muito importante, Camilo. Fiquei emocionada. Abraça ele aí para mim, por favor. Fiquei emocionada. Ele disse que lá onde ele estava não tinha uma instituição que pensasse arte. Então, que ele tinha uma pasta no computador dele escrito Pipa Hall, sabe? Sensacional. E a gente pode ver isso no texto que abre esse catálogo, onde tem que os catálogos do Pipa têm até hoje 228.415 downloads. O seu aí dentro. E acho que queria deixar registrado que eu que fiz todos esses catálogos, sempre com Camilo, e todos os textos críticos que foram colocados aqui, e as entrevistas que o Camilo fez com os artistas, e eu sempre vi isso como uma coisa inspiradora. E uma coisa que eu fiquei muito surpresa de ver a quantidade, quando o Roberto me falou a quantidade de downloads que as pessoas fazem desse catálogo. Fiquei emocionada, hein? Tá? Queria te agradecer, porque é muito bom a gente fazer um trabalho e ver que ele alcança. E ele sai daquelas fronteiras. É difícil você ter uma instituição hoje como o Pipa, que tem uma ação contínua, focada, ele traça um objetivo e vai, e isso acontece há 16 anos, com cada vez mais solidez, e o quanto isso vai ultrapassando as fronteiras, vai trazendo trabalhos que antes podiam ser trazidos como marginais, como aquilo que eu falei, que Exu matou um pássaro com uma pedra, enfim, um ditado iorubá, e quanto é importante. Fiquei bastante emocionada, e depois vou aí te dar um abraço. Legal. Acho que, assim, dá para pensar a ideia da escrita. Eu penso que a gente tem dois momentos no Coletores, que seria o mais literal, que é justamente o uso da palavra. Então, uma parte de todo o nosso trabalho, a gente sempre tem a ideia da palavra como fundamental. Então, Coletores, ele trabalha muito com a ideia, por exemplo, do picho, das escritas urbanas, das formas como se escreve, né, no espaço urbano, mas as formas como se escreve também na vida cotidiana. Então, a gente trabalha muito com essa ideia e muito com esse processo para poder comunicar. Acho que esse é um ponto. Dentro da produção do Coletores, a gente chama isso de palavra, né? O nosso trabalho de palavra, o nosso trabalho de comunicar a partir dessas palavras. E aí é uma escrita que, além de
tanto fazer uma referência à memória, à história, aos processos, ele também faz uma referência no modo como se escreve, que eu acho que aí entra um ponto que é fundamental, que é, ele pode ser escrito com luz, ele pode ser escrito com tecido, ele pode ser escrito com a própria tinta, ou ele pode ser escrito com um neon, ou seja, ou com um corte numa madeira, ou seja, as formas como a gente trabalha, como aqui, por exemplo, na exposição, né? Nós colocamos uma parede com o nosso Estamos Vivos, né? Que é uma inscrição que a gente carrega desde lá do início, nasce como uma tag, né? Um picho de tag, depois ele vai passar por vários processos até... E aí ele traz essa memória do Estamos Vivos. Quem está vivo, né? Quem são essas pessoas que estão vivos? Ou quem é essa história que está viva? Ou quem é essa memória que está viva? Ou seja, sempre uma reafirmação. E um outro lugar que eu acho que é importante também, que é de pensar essa escrita justamente no ponto que você levanta muito bem, que é repensar os processos históricos e essa edição da história. Ou seja, em grande parte do tempo a gente vive com uma história oficial, uma história hegemônica, né, em que nos dá os pontos de atração, nos dá os pontos de importância, nos impõe monumentos, nos impõe datas comemorativas, nos impõe, por exemplo, momentos, né, de feriados, ou seja, em todo momento, em todo o nosso território, a gente está sempre sendo permeado por uma escrita que é imposta. Então a gente tenta, dentro do nosso trabalho, também fazer essa edição para trazer momentos, por exemplo, que são fora disso. Ou, de certa forma, repensar esses momentos de imposição, por exemplo, como uma performance e intervenção do Borba Gato, em que a gente traz um Borba Gato, mas vestido com uma roupa que a gente acredita que seja a roupa real dele, né? Que é a roupa não de um desbravador, né? Mas de alguém que usou de todo tipo de violência possível, e hoje ele é símbolo de uma cidade, ou está lá na porta de entrada de uma cidade, como São Paulo, e ele é símbolo de desenvolvimento, que ele nunca foi nem em vida, né? Então a gente também pensa nessa reedição da história. Ao mesmo tempo, a gente também trabalha com um outro lado disso, que a gente fala que é dar luz, né, a outras histórias. Então, por exemplo, um monumento ao Luiz Gama, que está lá hoje no Lago do Arocho, em São Paulo, em que no momento em que a gente fez a intervenção, ele estava praticamente apagado, abandonado. Então a gente vai lá e acende uma intervenção nele. Ou no monumento ao Zumbi dos Palmares, que também ficou durante muito tempo lá, esquecido. Mesmo sendo um monumento novo, ele foi colocado e implantado de forma muito equivocada. Então a gente vai lá então e faz, de certa forma, dar luz a isso para tentar rever essa escrita da história num outro sentido. Então, repensar esses processos a partir de um outro lugar. E aí eu acho que só complementando... uma parte do nosso processo de escrita, ele vem de um olhar para a paisagem, e quando o Flávio fala, né, de constantemente essa escrita hegemônica, de um lado a gente pensa a academia, né, ou a mídia, o jornalismo, que é uma forma de escrita que nos permeia e de alguma certa forma nos baliza, né? Existem outras escritas que também nos afetam bastante, que são as escritas da publicidade, né? Então, o espaço urbano, ele constantemente tem ali frases de impacto, textos, né, jingles, e essas frases constantemente nos induzem a uma série de comportamentos no nosso dia a dia. Então, uma parte do processo do Coletores é também investigar essas ações e propor uma ressignificação crítica a partir desses dispositivos. Então, uma intervenção que a gente fez, por exemplo, na abertura do Prêmio Pipa, que são os LED Trucks, é muito interessante porque, por exemplo, em São Paulo a gente tem uma lei chamada Lei Cidade Limpa, que impede que esse tipo de ação aconteça no espaço público. Então, a gente não tem muita publicidade no espaço público em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro isso é comum. Então você tem um caminhão com um puta painel de LED que fala lá, ó, supermercado tal, promoção de carne aqui, ou vai em tal igreja, ou coma tal comida. E aí a gente pega esse caminhão e utiliza, a partir desse dispositivo, uma relação de uma escrita que é, por exemplo, propor uma discussão de um percurso da rota de pessoas sequestradas de África, que é o que a gente faz, que é, por exemplo, nessa intervenção, Goré Valongo. E aí as pessoas, o que é Goré Valongo? Né? E é também uma escrita que ela é poética, né? Então a gente incorpora muito dentro do trabalho, também às vezes uma escrita que ela é mais literal, mais direta, por exemplo, corpos dóceis nunca mais, ou estamos vivos, ou as águas voltam, né? São frases quase que palavras de ordem, mas ao mesmo tempo a gente gosta de propor um jogo de palavras, né? Então, campo minado, né? Uma coisa, tipo, como assim, né? Roube sua vida, né? Quando a gente fala dessa relação do tempo, que nos é muito caro. Por exemplo, eu moro na periferia de São Paulo, então São Paulo
é uma cidade muito grande em termos de relação geográfica. Então você pensa o percurso entre São Mateus, que é onde eu moro, com o centro da cidade, para o centro antigo é 1h30. Para o centro novo, a Paulista, a Berrini, são 2 horas e meia. Então, quando a gente fala de roube o seu tempo, é um pouco isso. Então, às vezes, até uma palavra que ela pode parecer literal, mas não é. E também a gente procura, acho que só finalizando essa relação também da discussão da escrita, a gente tem um tipo de comunidade de pessoas que a gente quer impactar, que é quase como o briefing da publicidade, que ela tem, a palavra, o alvo, por exemplo, que é uma iconografia que está na bandana, ele volta constantemente dentro da nossa produção, por quê? Existe, por exemplo, a gente trabalha muito com instituições. Quando você está escrevendo um projeto, a instituição fala, quem é o público-alvo? Público-alvo, não tem um outro nome para isso, né? Então, eu quero o público-alvo, né? Quem é o público-alvo? Isso se estende para a publicidade, se estende para tudo aquilo que você quer discutir coletivamente, né? Dentro do espaço público. Então, para nós, a gente começa a incorporar essas discussões, esses briefings também pensando como que eu posso desenvolver uma frase que ela possa ser lida em outras comunidades. Então, a gente acabou de fazer um projeto nas margens do Rio Pinheiros, que é um rio, de um lado a gente tem a Berrini, que é o centro financeiro hoje de São Paulo, e do outro lado a gente tem a favela do Jardim Panorama, que está sendo retirada dali, porque ela está sendo sufocada entre o shopping Cidade Jardim, que é o shopping, se não é o shopping mais caro do Brasil, um dos mais caros, e o Colégio Avenue, que é o colégio mais caro de São Paulo, que é um colégio que as pessoas pagam R$18 mil, R$20 mil por mês de mensalidade, e aí a gente faz uma frase gigante com uma bandana numa escala, que a gente gosta de brincar com as escalas, a escala micro, que é a escala do corpo, que é a bandana tradicional, mas a gente também eleva isso a uma escala geográfica, né? E aí, no caso lá, a gente põe uma frase chamada borrar fronteiras, e aí que você pode usar tanto em português quanto em espanhol, né? Então, a gente entende muito a palavra como um espaço também de reivindicação e que isso não nos veio diretamente a partir da academia. Por mais que, por exemplo, eu sou um cara que eu comecei a ler muito tardiamente, o Flávio mais cedo, do ponto de vista de idade. Então, para mim, a palavra ela vinha, por exemplo, a partir da música. Então, Racionais, MC, talvez tenha me influenciado muito mais do que Marx, né? Muito mais do que o Fanon, né? Depois eu conheço esses autores, a influência, o impacto dessas leituras, mas se não fosse o Mano Brown, ou se não fosse, por exemplo, Sabotage, ou se não fosse, por exemplo, Taíde, né, a Chariline, essas referências talvez a gente não teria. E não só isso, as bandas punk, ou os sound systems, porque são todas manifestações que aconteciam dentro do espaço público, e essa relação com a coletividade nos é muito mais cara, e aí daí a palavra que permeava esses ambientes é que vai inspirar essa produção, e que aí é isso, tem um caráter às vezes meio pop, às vezes meio irônico, às vezes parece ser óbvio demais, mas é quase como uma brincadeira, é um anzol para te puxar para um assunto um pouco mais difícil de pensar, né? Nossa, recuperando aqui o fôlego, estava refletindo a partir das falas de vocês e também lembrando, né, como que o tema do ruído me tocou no início, porque atualmente eu pesquiso e tenho me interessado muito por algumas poéticas que lidam com o descanso e o ato de dormir, o sono. E aí me veio muito na cabeça como que o silêncio, por vezes, é ensurdecedor, ou então ele gera incômodos, né? Muitas vezes, em momentos bruscos, em que a gente tem o vazio, ou então a ausência de ruído, de som, como isso também é provocador, como isso... E aí eu fiquei pensando na diferença entre silêncio e silenciamento. Aí eu não sei, queria ouvir de vocês. Eu sei que é muito amplo, mas é algo que tem me perpassado, né? Já que a gente está falando em poéticas do ruído, o que significa o silêncio e, ao mesmo tempo, silenciamento? Aí, para os artistas. É muito doido. Eu perdi o meu avô, vou falar de um ponto de vista mais pessoal, que acho que tem a ver um pouco... O trabalho do Coletores é muito doido porque, às vezes, a gente precisa se tornar um corpo só. E é um corpo só que tem que dar conta de macro histórias. Então, muitas vezes, a gente não está falando literalmente só por nós. A gente dialoga com comunidades, com grupos e projetos que são muito maiores que nós. Mas, às vezes, a gente se permite, dentro da nossa produção, trazer um íntimo que é mais do âmbito pessoal. E esse íntimo, nem sempre, às vezes, é o trabalho que a maior parte das pessoas entende, ou espera, ou conspira, porque é uma parada que é isso. Às vezes, os caras, isso aqui é Coletores e tal, né? A gente fez isso muito no Pipa, uma das obras que foram adquiridas tem uma performance, uma video performance que é um rap. E aí é uma coisa musical, sonora, e é um pouco diferente daquilo que a gente costuma apresentar. E dentro desses lampejos, essa relação do silêncio, assim, para mim, foi uma coisa muito forte, porque
eu perdi o meu avô com 94 anos esse ano, e o meu avô, eu descobri agora, tardiamente, ele já estava senil, e eu descobri tardiamente que ele foi um grande sambista em São Paulo, da história do samba. Mas, tipo, eu não tive oportunidade de conversar com ele sobre isso, porque ele, tipo, quando ele decidiu ser um pai de família e tal, cuidar da minha mãe, das minhas tias, ele abandona tudo isso, ele para de beber e tal. E minha avó fala, depois que ele faleceu, o seu avô era um cara comunicativo e tal, mas depois ele vira um homem sério e ele guarda isso, né? E eu percebi que durante muito tempo isso aconteceu na minha família, é uma repetição. Meu pai era um cara assim também muito silencioso, e eu me vi muitas vezes preso dentro desse processo, e a arte foi essa ferramenta que me rompeu a educação, né? Fui professor durante 10 anos na rede pública de ensino, depois 4 anos no ensino superior, depois hoje com Coletores a gente faz muitos projetos com museus. E eu, sem querer parecer que eu estou dando muitas voltas, mas eu falo isso porque eu comecei a perceber um certo padrão nessa relação das vozes periféricas, da família, e de como muitas vezes essa relação entre o silêncio e o silenciamento, ela é quase que uma divisória por um fio de cabelo, porque existe um processo que eu acho que eu compartilho muito do que o Raul também traz, dessa ideia de quando ele era jovem, mais adolescente ou criança, de pensar em entrar no mundo da arte, e aquilo está tão distante que muitas vezes você acaba se silenciando. Então é um processo que não é diretamente uma mídia, uma censura, um processo que ele é muitas vezes, por exemplo, de um grupo juvenil que está ali, estudantil, no período da ditadura, e quer fazer uma parada e é perseguido, e é uma organização que é desmantelada e tal, ou uma comunidade indígena que está fazendo um protesto ali para uma demarcação de terras, e aí tem um processo de desmantelamento dessa organização interna ou externamente. Muitas vezes a gente se vê dentro da produção do Coletores de discutir essas relações, que são relações que elas são tão imbricadas com a nossa realidade que a gente não consegue às vezes diferenciar. E aí eu coloco uma brincadeira aqui do tipo, muitas vezes a gente não consegue diferenciar a relação entre silêncio e silenciamento. Eu posso filosoficamente, aqui tecnicamente, te diferenciar e falar muito como a gente vê isso. Mas eu quis trazer também esse ponto de vista íntimo, porque muitas vezes, por exemplo, institucionalmente falando, isso acontece com coletores. Então, por exemplo, às vezes, sei lá, posso dar um exemplo do próprio Pipa. Por exemplo, tem artistas que são indicados ao Prêmio Pipa, e a indicação do Prêmio Pipa faz o cara entrar numa Bienal. A gente ganhou o Prêmio Pipa e, tipo, sei lá, a gente conseguiu uma galeria, 3 anos depois. E a gente tem obras em quase todos os museus do Brasil. Então, o que eu quero dizer é que existe uma lógica de mercado que ela é muito, ou de sistema social, que ele é muito ímpar para cada pessoa, para cada comunidade. E, às vezes, aquilo que, para alguma pessoa, é o microfone, para outras pode ser justamente um apagar de visibilidade. Então, a gente gosta muito de discutir. Quando a gente traz as bandanas, por exemplo, as bandeiras, é esse lugar, quando o Flávio traz os desequilíbrios, a gente faz uma produção que vai refletir sobre essa lógica e essas contradições. E aí, nesse sentido, às vezes a gente tem um espaço para falar e a gente não se sente pronto, se sente preso, e às vezes tem pessoas que estão falando, mas é como se o microfone delas tivesse desligado. Não sei se você quer complementar. Eu queria complementar justamente falando um pouco dessa questão do que nos leva, né? E muito inspirado também pela sua fala, que a gente também, eu comungo muito disso, né? De estar, assim, mesmo estando em São Paulo, na maior cidade do Brasil, né? Considerada uma das, né? Obviamente, um centro financeiro, né? O centro do trabalho, né? Das 24 horas ligados. Há uma relação muito grande. Quem está em São Paulo, está nas periferias de São Paulo, não tem essa relação, ela é completamente diferente. Então, ou seja, você está, por exemplo, numa periferia que tem, às vezes, nenhum equipamento cultural, enquanto que você tem na região central um único distrito, um único bairro com 16, por exemplo, como o bairro da Luz, que tem 16 equipamentos culturais. Ou seja, num dia você não conhece todos os equipamentos culturais que tem lá. Então, e aí eu falando nesse lugar da cultura enquanto um lugar institucional que te oferece oportunidades e lugar de fala, né? Lugar em que você pode ser ouvido e falar. Né? Então, a forma como a gente vai crescendo nessas periferias, tanto eu quanto o Tony, que é justamente de pensar como podemos falar, como podemos sair desse silêncio, né, que é nos imposto desde cedo, e que microfone a gente pode usar. E aí esse microfone, então, vai acabar sendo o quê? A gente vê, por exemplo, as pessoas, quem tá escrevendo nos muros, né?
Então você anda por lugares todos cheios de inscrições. As pessoas estão falando, elas estão lá deixando a sua marca, que seja seu nome da sua crew, o nome do seu grupo, ou uma palavra, por exemplo, sei lá, eu te amo, volta pra mim, coisas as mais múltiplas possíveis, mas é sempre um lugar de fala que nasce do silenciamento. Então a gente, pelo menos lá atrás, pensando muito, como seria possível falar, a ideia de ser artista não vem muito pela ideia da arte em si, mas pela possibilidade de poder estar em um lugar em que você vai ser ouvido, né? E ser ouvido de uma forma que não necessariamente, que você pode inclusive ficar em silêncio e esse silêncio ser também uma forma de expressão, ou de que você possa talvez não usar a palavra e essa palavra também possa exprimir, ou seja, como que a gente lida com esse universo de coisas. Então, quando o Tony traz essa questão histórica, né, do quanto a gente vive esse processo que vai se repetindo dos nossos avós e pais que tinham sonhos e que tinham muitas coisas que vão se silenciando por conta de um embate, né, social muito grande, a gente tenta fazer ao contrário de um rompimento com esse processo, talvez um rompimento com essa ideia, para tentar falar e falar, olha, não, estamos aqui, estamos presentes, vivemos, podemos falar, temos também o que falar, não só ouvir, né? Que eu acho que vai muito além, talvez, da ideia também de um silenciamento institucional, porque ele tá aqui, ele é invisível, né? Ele acontece com olhares, né? Ele acontece com barreiras invisíveis, ele não acontece com placas, olha, ninguém pode falar, ele acontece, a gente sente, né? A gente sente no corpo, a gente sente no nosso andar e a gente vai cada vez mais tentando. Então, a arte talvez, e esse processo artístico, que ele também também parte de certo modo de uma subversão dessa realidade, ele também é uma porta para a gente conseguir acessar outros lugares, né? Subir em outras plataformas, ou até falar, não quero subir nessa plataforma, quero passar de lado, mas acho que esse é um processo que é permanente, né? Então, pensando talvez, né, poeticamente as duas palavras, eu pensaria que o silêncio ele parte de mim para o mundo, enquanto que o silenciamento ele parte do mundo e exerce uma força sobre mim. E eu trago para exemplificar isso uma história da minha família, por exemplo. Existe uma ruptura muito grande na história das mulheres da minha família, que é com o falecimento da minha bisavó. Ela parte com o marido e 9 filhos da Bahia para esse Brasil do Centro, que na época seria o Brasil do Progresso, não era vendido como isso. Então, a Era Vargas estimula o povo do Sudeste e desse Brasil da borda a ir para o centro com uma promessa de futuro e de bonanças. Ela parte e, ao chegar nessa região, ela morre de uma doença misteriosa. Que doença é essa? Ninguém sabia. E essa morte gera um silêncio na família. Então, não se fala sobre. E esses filhos são criados separados, né? Então existe ali a primeira geração que eu conheço, né? Porque eu não conheço antes disso, mas uma primeira geração que filhos que são abandonados, existe um abandono parental. Minha avó se torna mãe e o primeiro filho dela também morre de uma doença misteriosa. Ou seja, mais uma geração de silêncios. E entrando nessa investigação sobre a história do Brasil, os traumas da minha família, como tudo isso se deu, eu descobri que o governo brasileiro praticou uma política de silenciamento de uma epidemia de meningite, que naquela época era basicamente uma epidemia para matar gente pobre no centro do Brasil. Só que essa é uma história que foi apagada, foi silenciada propositalmente. Então, saber que essa doença misteriosa fazia parte de um projeto de Brasil para matar pessoas, como pessoas da minha família, de alguma forma também é libertador entender isso, porque quando você percebe a verdade, esse silenciamento ele se rompe. Então, acho que talvez seja a forma mais que eu consigo explicar sobre como esses dois termos afetaram o meu fazer e meu pensar artístico. Só vou falar uma coisa rápida, porque isso me trouxe uma questão que vai um pouco na direção desse movimento, né, da opção pelo silêncio e, né, o ser silenciado. Porque nós estamos hoje diante desse fenômeno da inteligência artificial, né? Que eu acho que é um fenômeno absolutamente, né, um divisor de águas, irreversível, que está aí no horizonte. Nós, professores, por exemplo, temos que aprender a lidar com isso, né? Porque dizer que o estudante não vai usar é besteira, e até eu acho que pode ser ruim. O problema é como é que ele vai usar. E uma das coisas que eu acho que é fundamental é
que o ChatGPT não sabe dizer não, né? Ele não sabe dizer não sei. Ele sai dizendo, né? E você tem que lidar com esse tipo de... Aí depende da pergunta que você faz e como que você contorna isso. E isso, né, me leva para um outro movimento que é o oposto desse, que é uma situação ficcional, que é o Bartleby, né, uma personagem da literatura que era um escrivão e que era demandada uma série de coisas. Chegou um momento que ele falou assim, olha, eu prefiro não, né? O prefiro não é um desejo, porque o não preferir é a ausência de desejo, né? Quando você não prefere nada, você cai no niilismo, né? Mas o preferir não é o oposto. Você prefere não. E o preferir dele, o não dele é uma inação que é hiperativa. É o silêncio como uma manifestação de dizer algo, dizendo eu silencio, eu paro, o parar, né? O quanto o parar em determinados momentos da história, a gente pensa como uma filósofa como a Hannah Arendt vai tratar do nazismo e tratar, né, do caso Eichmann como a banalidade do mal, é justamente porque ele não soube dizer não faço. E ele é o cara que fez muito bem. O fazer muito bem significou a morte de milhões de seres humanos. Simplesmente falar prefiro não, como em determinados momentos é fundamental o não fazer como um fazer político, o silêncio como uma abertura para uma outra fala. E eventualmente você não sabe o que dizer, mas é melhor não dizer, em vez de querer dizer uma outra coisa que você vai ficar se enrolando. E só para terminar, um dos artistas indicados ao Pipa lá atrás, que eu gosto muito, que por acaso é um alemão, mas para ele ter sido indicado, ele estava vivendo aqui no Brasil, né, o Daniel Birstegger, e ele está fazendo um trabalho agora que é uma performance de longa duração, de 1 ano, em que ele durante 1 ano vai ficar em silêncio, andando pela Alemanha. E ele mandou uma mensagem há pouco tempo, mensagem é o único jeito dele falar, mandando mensagens. E ele mandou uma mensagem falando dessa experiência, estava no 2º mês, né? E falando o quanto as pessoas, né, se desconcertam, porque ele foi avisado, teve uma certa publicidade na Alemanha, então algumas instituições acolhem ele, ou casas de pessoas em determinados vilarejos acolhem ele para ele dormir, né? E ele fica em silêncio. Ele tem alguns papeizinhos do tipo preciso de um banheiro, água, coisas assim básicas para não passar perrengue, né? Mas o desconcerto das pessoas falarem e ele tentar, principalmente no começo, e o quanto depois as pessoas também vão se comunicando pelo silêncio, né? Pelo olhar, pelo gesto, por um movimento muito mais delicado. E ele vendo isso num certo, né, mundo em que se fala e se diz pouco, né? Como que isso pode ser um gesto poético e politicamente, né, relevante? Então tem ali um silêncio ativo, um silêncio que se manifesta de uma maneira muito relevante. Era só porque isso me lembra, eu acho que o Melville e o Bartleby e, né, o ChatGPT tem coisas que eles podem aprender. Aqui a gente estava discutindo essas várias interpretações e formas de pensar o silêncio, né? Como o Rubens estava puxando também dessa construção da exposição, aqui eu escolhi uma forma de entender esse silêncio, né? Na exposição, o silêncio é entendido como uma narrativa única, hegemônica, que, na verdade, é muito barulhenta num sentido negativo, mas também pode ser entendida como silêncio nesse lugar de que está cristalizado e está deixando de fora muito, né? Então, o ruído na exposição são esses elementos que estão irrompendo e quebrando essa cristalização, e aí a gente tem a polifonia, que, na verdade, é o movimento positivo, né?
Bom, a gente está aqui com o tempo já estourando, vou precisar finalizar, porque vamos ter mais uma mesa maravilhosa aqui com a Márcia Falcão e com a Flávia Ventura e o Camilo novamente. Então, quem quiser ficar para a próxima mesa também vai ser uma conversa com certeza muito boa. Então, queria finalizar aqui agradecendo muitíssimo, muito mesmo, vocês estarem aqui, todos vocês. A construção de uma exposição, ela é extensa e coletiva, então, assim, são todas essas vozes que contribuem para essa construção, tanto os artistas quanto esse trabalho da tipografia, os colegas queridos que a gente escuta e que a gente pensa junto esse lugar da curadoria, o Camilo ali também, como a Carla falou, cedendo, de certa forma, esse espaço de forma generosa e com essa mentoria. Então, todas essas vozes que fazem parte desse resultado final. Então, agradecer para vocês tanto a presença hoje quanto a presença na exposição. E é isso. Obrigada também a todo mundo que está aqui. Uma alegria, uma celebração desse encerramento. Obrigada, gente.